Vamos ler aqui o versículo de número 51 e vamos ler alguns versículos alternados logo após. Diz assim a Bíblia na tradução que tem, pois são muitas as suas traduções. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Versículo de número 54 a seguir. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O versículo que eu quero que vocês guardem é esse próximo versículo. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Amém, queridos? Amém. Quero estar assentados por gentileza. A todos os irmãos que nos acompanham pela internet, recebo o nosso abraço, o nosso carinho, nosso apreço. Ao pastor Francisco Nascimento, pastora Cilei Nascimento, que foram os influenciadores deste ministério, que ouviram a voz de Deus, resolveram doar sua vida por amor ao reino. Que Deus em Cristo abençoe grandemente. É tão bom nós poder contemplar a história da igreja, ver onde nasceu, como foi dando seus frutos. Isso é muito interessante. Eu estava ainda, semana passada, ministrei numa cidade próxima à capital do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e Deus me deu aquela palavra sobre Ezequias, quando o profeta Isaías vai lá e fala para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aí a Bíblia diz que o profeta virou o rosto para a parede, orou, chorou, fez Deus ver o que ele havia feito lá atrás, e o profeta ainda não tinha saído no pátio da casa. Deus falou para o profeta: volta lá e fala para ele que eu vi as lágrimas dele, eu também ouvi a oração dele, e vou acrescentar ainda sobre a sua vida mais 15 anos. O que me faz entender o seguinte, é que Deus, ele sempre quer acrescentar, e nós somos muito interessados naquilo que Deus tem para acrescentar em nós, por nós, através de nós. Mas Deus foi muito claro quando ele falou: eu vou acrescentar por aquilo que eu vi e por aquilo que eu ouvi. Tem muitas pessoas que querem os acréscimos de Deus, mas quando Deus vai procurar na sua vida pessoal, ele não consegue ver nada e não consegue ouvir nada. E a pessoa fala: eu quero, eu preciso, e Deus olha do céu, diz: olha, eu já procurei, mas nunca consegui ver nada. Eu já
tentei ouvir, mas nunca ouvi nada. Portanto, não posso acrescentar. Tudo que Deus está fazendo por esse ministério, estendendo e alargando o caminho desse trabalho tão lindo, é por tudo aquilo que Deus já viu, é por tudo aquilo que Deus já ouviu. É uma unção que veio, e a unção implantada vai dar muito crescimento. Venezuela, outros países. Hoje eu falei para o pastor Lindomar, por que vocês não abrem esse ministério no estado do Rio Grande do Sul? Qual é o problema? Lá está uma igreja, lá tem um povo, lá tem pessoas que amam tanto quanto o reino de Deus e precisam do ministério sério, sólido, ministério que ame a palavra, ame a boa conduta cristã, ame a sã doutrina, ame o caráter de Deus, o reino de Deus. E vocês têm todos esses atributos. Orem a Deus, para que Deus vos conduza até o nosso estado, para que nós possamos também ser abençoados por tudo aquilo que Deus tem dado e colocado na palma da mão de vocês. E tudo que vai acontecer pela frente é por tudo aquilo que Deus já viu, por aquilo que Deus já ouviu. Pastor Lindomar, receba o meu abraço, 20 anos, 2 décadas, aí no ministério, juntamente com a sua esposa, a pastora Vilcilene. Que Deus em Cristo abençoe, lhe conduza e lhe use, juntamente com todos esses obreiros, com todos esses amigos que Deus tem dado nesta caminhada de fé. Eu tenho uma palavra para compartilhar com todos vocês, que está aqui no texto que ora acabamos de ler. Parece que é um tanto complexo a gente ter que ler isso na Bíblia. O campeão é morto e o vencedor ninguém sabe quem é. Quando alguém pergunta quem é o menino, ninguém sabe. Abner, quem é o menino? Não sei. Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei quem é. Chama ele. Eu preciso saber quem é esse rapaz. A Bíblia nos mostra que no confronto de Davi com Golias, houve uma manifestação da parte dos filisteus no momento em que Golias foi morto. E uma multidão começou a gritar em alto e bom som, dizendo: o nosso campeão é morto. Eu fico pensando, é melhor ser um campeão morto ou um menino vivo? É melhor ser um menino vivo. E o que é interessante é que Golias, ele pedia um homem. 40 dias ele clamou para que alguém da parte de Israel fosse voluntário para descer ao campo de batalha. E ele pedia um homem. Não tinha homem, Deus usou o menino. Existe uma certa complexidade nesses fatos, nos acontecimentos que se deu aqui, lá no Vale de Elá, no deserto da Judéia. Eu fiz 2 cultos aqui, nesse local, onde teria sido o encontro de Davi com Golias. E o que é interessante, o que me chama muito a atenção, é que existe algumas características aqui que envolvem a vida de Golias e de Davi, que deveriam ser mais bem observadas por todos nós. Observando as entrelinhas da Bíblia, nós vamos ver que Golias, ele era um homem bom. Nós satanizamos esse homem. Dentro das teses doutrinárias da nossa Assembleia de Deus, nós demonizamos o Golias. Eu nasci na fé, ouvindo e vendo pregadores
satanizando esse homem. Mas tudo que envolveu essa história aqui, e a Bíblia nos mostra, foi um acordo entre dois países, Israel de um lado, os filisteus dos outros, dois povos. Os reis, de comum acordo, para não ter baixas nas suas tropas, chegaram a um tratado de que cada país teria o seu representante, para que assim descesse ao vale, e o perdedor, a nação desse perdedor, serviria a nação do vencedor. Tudo aportado, tudo concordado. Só que do lado da nação de Israel, eles tiveram uma dificuldade muito grande. O povo de Deus, o povo do reino, o povo da promessa, o povo das alianças, o povo dos pactos, o povo dos altares, o povo do templo, o povo do tabernáculo, o povo do deserto, dos milagres, teve uma dificuldade incrível para achar um homem. E esse homem não apareceu, apareceu um menino. Eu acho tão interessante essa questão do milagre. Tem muita gente que fica assim, muito inclinado à questão do milagre, e os milagres acontecem naturalmente, sem dúvida nenhuma, na pregação, no louvor, quando a igreja adora, os milagres acontecem, mas os milagres, eles não são garantia de céu. Diz a Bíblia que durante 40 anos Deus operou milagres lá no deserto. O povo queria água, murmurava aos ouvidos de Moisés, Moisés falava com Deus, e Deus falava, fala com a rocha, ela vai dar água. O povo queria carne, tem carne, e o povo murmurando, e Moisés orava, e Deus mandava carne. E os milagres acompanharam 40 anos, quando chegou na hora de entrar na terra, Deus falou assim, olha, eu operei muitos milagres aí esses 40 anos, mas isso não é garantia de promessa de terra prometida. Esse povo murmurou, eu dando milagre, eles murmurando, eles não vão entrar na terra. E nós observando aqui, nas entrelinhas, nós vamos ver que quem está acuado, que quem está com medo, é o povo de Deus, é o Israel de Deus. Do outro lado da parte dos filisteus, tem um homem lá, que no momento em que o rei conclama, e ele chama, dizendo, olha, nós precisamos de um homem, que represente a nossa pátria, o nosso país, e desça ao vale, para um confronto. Os filisteus não tiveram dificuldade nenhuma, se levantou Golias e falou, eu estou pronto, eu sou esse homem que vou defender a minha pátria. Ser um defensor da sua pátria é pecado? Ser um patriota é pecado? Eu fui no país da Irlanda algumas vezes e a penúltima vez que eu fui eu voltei encantado com tudo que vi na Europa, viajando. Eu falei para minha esposa, olha, nosso país não tem mais jeito não, bom seria nós nos organizar para ir embora daqui. E Deus usou um rapaz lá em Rondônia, num congresso de missões, para tratar comigo. O rapaz, professor de faculdade, em matemática, em Porto Velho, ele num congresso de missões falou, irmãos, eu recebi uma proposta para ir embora para os Estados Unidos, para ganhar um bom salário lá, mas eu não me inclinei à proposta, eu fui orar a Deus. Quando eu fui orar a Deus, Deus falou no meu coração que o nosso país é um país que tem solução. Deus vai mudar os critérios da nossa nação, vai mudar o cenário político, vai levantar uma geração de doidos e de apaixonados. Deus vai fazer com que venha um pleno avivamento à luz da palavra. E quem vai sair do nosso país é o corrupto, é o ladrão, é o que não presta. O homem e a mulher de bem vai ficar no nosso país para provar do avivamento que Deus está mandando para essa nação. E quando ele falou isso, Deus foi lá e falou comigo no banco, aprenda com ele. Quem mais
fala mal dos brasileiros são os próprios brasileiros. Se você viajar a outros países, encontrar brasileiros em outras nações, poucos deles vão falar bem do Brasil, porque não tem sentimento de patriotismo. Nós observando a Bíblia, nós vamos ficar impressionados com o sentimento de patriotismo desse homem. Quando o rei falou, precisamos de alguém que morra pela pátria, ele falou, eu. Precisamos de alguém patriota, eu. De alguém que ame o nosso povo, ele falou, eu. Olha as qualidades deste homem. Irmãos, Paulo diz que a nossa pátria está no céu. Mas nós somos tão fracos que até no defender esta pátria nós também pecamos. Todos nós aqui estamos aguardando o céu, mas eu tenho certeza que se entrasse alguém pela porta desta igreja com um revólver na mão e desse um tiro para cima, não ficaria ninguém aqui dentro. Porque todos nós queremos o céu, mas ninguém está querendo ir para lá. Nós falamos que a nossa pátria está lá, mas ninguém está querendo ir. Veio a pandemia, mais de 600 mil mortos, e eu fico me questionando, o que Deus quer comigo? A caravana foi grande. O que Deus tem conosco? Eu preciso sair dessa melhor, porque se é para viver a vida que eu vivi ali atrás, para mim não está valendo a pena não. Os 3 melhores amigos que eu tinha no meu estado morreram os 3, um em janeiro, um em fevereiro, um em abril. Eu definhei, eu fiquei frustrado, eu fiquei triste, fiquei abatido. Um pastor ligou para mim e falou assim, você não deve ficar assim. Eu falei, rapaz, quando Jesus soube que João Batista foi decapitado, a mando de Herodes, ele entrou num barco, foi para dentro do mar e ficou sozinho. E diz o texto que ele ficou à parte de tudo e de todos, e ele estava pregando para uma multidão, ele deixou a multidão no vácuo e foi lá ficar sozinho, porque ele sentiu a perca do amigo. Se Jesus sentiu, quem sou eu, rapaz? E num período de oração, Deus falou comigo, Deus curou meu coração, quando Ele ministrou na minha alma, dizendo o seguinte, sou eu que faço isso, sou eu que realizo isso, quem dá, quem tira, sou eu. E eu fiz isso, sabe por quê? Para tu não querer ficar por aqui, para tu não ter desejo de ficar aqui, para te aborrecer. Essa terra aqui não é boa, essa terra vai ter tudo isso daqui, desilusões, frustrações, decepções. O que eu tenho contigo não é aqui, é algo bem melhor, bem maior, mais excelente. E eu passei a entender que Deus criou algumas situações para quê? Para tratar conosco, em nós, num sentimento diferente. Nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, de ter pelo menos um amor pela terra onde o nosso pé pisa sobre ela. Quando nós observamos a vida desse homem chamado Golias, patriota, apaixonado pelo seu povo, disposto a morrer pelo seu país, eu não vejo pecado nisso, não vejo problema nenhum nas qualidades deste homem. Outras qualidades que ele tinha, que devem ser observadas, ele era um homem perseverante. Sabe quantos dias ele desceu no vale esperando o adversário comparecer para entrar em confronto contra ele? 40 dias. Se eu sou ele, eu desço 10 dias, 5 dias, não aparece ninguém, eu olho para o meu povo, para a minha pátria e falo, olha, eu não vou ficar aqui de palhaço, de bobo dessa nação aí, descendo todo dia, tem que ter um limite. Eu não vou descer mais nesse vale aí, já vou ser campeão por aclamação. Mas não, ele não desistiu,
eu quero resolver um problema. Se criou um problema entre a nação de Israel e os filisteus. Eu represento a minha pátria e vou resolver esse problema. Enquanto eu não resolver esse problema, eu não saio do vale. Um homem perseverante. Ser perseverante é pecado? Nós temos pessoas que estão aqui conosco que têm dificuldade de perseverar. Estão aqui entre nós pelas infinitas compaixões de Deus. São empurrados, são levados, porque senão não consegue ir com as suas próprias pernas. É como o paralítico lá de Cafarnaum. Tinha um grupo dos carregadores lá, porque senão ele ia morrer no pátio. Teve que ser levado. Tem pessoas que têm que ser levadas, têm que ser mimadas, têm que ser elogiadas todo o tempo. Qualquer coisinha lhe tira do caminho. Qualquer coisinha lhe frustra, qualquer coisinha lhe entristece, qualquer coisinha lhe tira a satisfação e o prazer de estar dentro da casa de Deus. E a Bíblia diz que o céu é para os perseverantes. Marcos 13:13 diz: e aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Perseverança, ser insistente, desejar, almejar, querer, ter vontade, não olhar para trás, avançar, almejar, sonhar, ir, isso é perseverar. Enquanto na nação de Israel não tinha os filisteus estavam com seu representante, o trombeteiro tocava, no horário de descer o vale para ver se apareceu o adversário, estava sempre pronto. Um dia, 2 dias, e se demorasse 100 dias para aparecer, nos 100 dias estaria ali para resolver um problema da sua nação. Ser um homem perseverante é um problema, é um pecado? Não. Então esse homem que nós demonizamos uma vida toda, ele tinha boas características. Outra questão que envolve a vida deste homem, ele não estava sozinho. Ele tinha o incentivo e o apoio da sua nação. Toda vez que ele descia no vale, os filisteus estavam no monte. Esse é o nosso campeão. Esse é o nosso patriota. Esse é o nosso guerreiro. Para vocês terem uma noção quanto esse homem era amado pelo seu país, até depois de morto, o povo estava fugindo e gritando: o nosso campeão morreu. De tanto que ele era amado pelo seu povo. Tinha o incentivo da nação. Esse homem, ele não caiu de paraquedas naquele dia. Ele era um homem preparado. Quando Davi foi levado até a presença de Saul, Saul falou para Davi: tu não passa de um menino. Mas esse homem que está aí, o serviço de inteligência de Israel já me informou que ele é guerreiro desde a sua meninice. Ele sonhou, ele planejou, ele sentou, fez um orçamento, se preparou para esse momento. É um homem preparado. Ser um homem preparado é defeito. Estar preparado para as coisas que irão acontecer é defeito. Criar um projeto de vida é defeito. Ter um propósito de vida é um defeito. Tudo isso esse homem tinha: propósito de vida, um projeto. Se um dia eu tiver que defender minha pátria, eu vou estar pronto. Saul falou: ele é guerreiro desde a sua meninice. É um homem preparado para esse momento. Nós defendemos a fé, temos a Bíblia,
temos Espírito Santo, temos a presença de Deus, temos um sacrifício perfeito que foi realizado, temos tudo nas nossas mãos para criarmos bons projetos, sonharmos com um futuro excelente, com uma proposta diferente de vida. Só que não criamos. Jesus falou: quando tu fores levantar uma torre, se assenta, pega a caneta, cria o projeto. Entra ano e sai ano, nós temos a dificuldade de sonharmos com aquilo que Deus já tem preparado para todos nós. Eu falei para um obreiro da nossa igreja: meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, tu queria ser mendigo de pão ou mendigo de água? Ele falou: eu não quero ser mendigo de nada, pastor. Eu falei: mas às vezes é bom ser mendigo de alguma coisa. Ele falou: por quê? Eu falei: tu já leu a história do rico que andava esplendidamente, regaladamente? Na porta da casa daquele rico não tinha um mendigo que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico? Pois bem, aquele homem era mendigo, mas era crente. Ele esperava a sobra da mesa do rico, mas ele não roubava, ele não trapaceava, ele não enganava, porque Deus criou um projeto para aquele homem nesta terra, para que ele não tivesse o que o seu coração desejava. O plano e propósito de Deus para a vida daquele homem era na eternidade. Na terra, tudo que ele sonhou e desejou, ele não teve nada. Então na terra ele foi mendigo de pão. Só que aí a morte chegou, e ele foi com a sua fé para o seio de Abraão. A morte bateu na porta do rico, e ele, que andava esplendidamente e regalamente, se encontrou no Hades, se encontrou no lugar de tormento. E aí na eternidade a porta muda. O rico que antes estava dentro e o mendigo estava fora. Agora na eternidade quem está fora é o rico, e quem está dentro é o Lázaro. E o Lázaro está no seio de Abraão, está no conforto eterno, está no descanso eterno, está desfrutando da fé que teve na terra. E agora esse homem que vivia esplendidamente e regaladamente, ele olha para Abraão e fala: pai Abraão, eu estou vendo que o homem que vivia na minha porta está do teu lado, e agora ele não bate mais na minha porta, é eu que vou bater na porta dele. Lá na terra ele era mendigo de pão, mas eu estou com tanta sede que aqui eu vou ser mendigo de água. Eu quero que ele molhe o dedo dele na água e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E eu te pergunto: é melhor ser mendigo de pão ou mendigo de água? É melhor tu ter necessidades nesta terra, é melhor tu ter algumas adversidades, mas tu não negar a tua fé, tu procurar ser fiel naquilo que Deus te dá. Mas não é porque não aconteceu que tu não vai criar projetos, tu não vai ser um homem com estratégia, com propósito, não somente para você, como para toda a tua família. Tem que ter projetos, tem que sonhar, tem que ter estratégia. Tudo isso esse homem tinha. Do lado de Israel ninguém tinha nada. Diz a Bíblia que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Tem que ter prudência. Eu conheço muita gente que nessa pandemia foi imprudente, e a sua imprudência levou eles à morte. E não foi um e nem dois que brincaram com coisa séria. Meu irmão, quando tu não tiver um recurso bíblico, quando tu não tiver um conhecimento que chegue ao alcance, Jesus falou: olha para a figueira, olha para Israel. Quando as nações estão em turbulência, entra lá em Israel e vê o que os primeiros ministros estão fazendo, o que o exército está fazendo, o que a nação está fazendo, e faça o que eles estão fazendo. Que a procura das nações para destruir com Israel é desde a época dos faraós, e está lá. Jerusalém foi 30 vezes sitiada, 15 vezes conquistada, 10 vezes completamente destruída, e Israel está lá.
Então, se Deus manteve esse povo de pé, fica tranquilo. Tem uma turma aí de internet aí que é aquela guerra, vacina, não vacina, do diabo, tem chip, não tem, e tal, aquela loucura toda. Meu irmão, quando o primeiro-ministro de Israel dá o braço e fala assim, pode vacinar, os maiores cientistas do mundo estão lá. Quando eles olham para a nação, pode vacinar toda a nação, pode ir na onda. Fica tranquilo, que a mão de Deus está lá está o relógio de Deus. Lá está o pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Pode ficar em paz. Tem que ser inteligente, tem que ter prudência, tem que ter planejamento. Esse homem tinha tudo. Esse homem era um homem disciplinado. Quando o trombeteiro tocava, nenhuma vez ele chegou atrasado nas convocações para descer no vale. Ele tinha disciplina. Eu estava aqui na catedral em Campinas pregando com o bispo Oídes, Sara Farias cantando uma segunda-feira. Quando saí na porta da igreja, terminando o culto, um jovem veio e falou comigo, pastor, eu acompanho alguns anos aqui pregando no estado do Goiás, nunca vi escândalo envolvendo o seu nome, nunca vi o senhor tratar uma agenda e não comparecer. E eu queria saber, eu perguntei isso para o pastor Josué Brandão da Bahia, ele não me respondeu. Eu queria saber do senhor, qual é a receita para poder perseverar, para poder chegar dessa maneira, se mantendo. Eu falei, meu filho, disciplina. Vou te dar a receita, disciplina. Deus nunca precisou falar comigo duas vezes, basta Ele falar uma somente, está tudo certo. Não precisa falar a segunda vez, não. Nunca um avião precisou me esperar na pista do aeroporto para eu poder entrar para dentro dele. Nunca eu deixei ninguém meia hora a mais no saguão de um hotel me esperando para me trazer para um culto. Sabe por quê? Eu sempre tive disciplina. Sabe quem era esse homem chamado Golias? Um homem de disciplina. Ele tinha proteção para a planta do seu pé, tinha proteção para o seu joelho, tinha proteção para os seus ombros, de bronze, tinha couraça, tinha escudo, tinha lança, tinha espada, tinha capacete. Ele tinha um aparato para aquele momento, para aquele confronto, que ninguém tinha do outro lado. Era um homem disciplinado. Antes do trombeteiro tocar para descer no vale, ele já estava com tudo pronto, tudo certinho, organizado, disciplinado. Nós temos uma geração de indisciplinados, que tem dificuldade até de orar pelos seus próprios filhos, que tem dificuldade de crer naquilo que Deus pode fazer, e tantas coisas. Sabe quem é esse cara aqui, chamado Golias? Ele era um homem com estratégia de guerra. Tem na nossa igreja lá no sul, lá, como a Marinha opera no litoral gaúcho, um tenente da Marinha, que eu conversando com ele sobre essas questões, ele falou, rapaz, esse cara tinha estratégia de guerra, ele tinha inteligência de guerra. Tanto é que toda vez que ele descia no vale, ele tocava na religião dos hebreus. Ele falava, ei, eu sou um filisteu incircunciso. Ele declarava para toda a nação, eu sei o que é circuncisão. Abraão trouxe a prática da circuncisão, só que eu não circuncidei, eu sou incircunciso. Minha religião não é a mesma de vocês, não. Eu sou incircunciso. E vocês que estão me ouvindo são servos de Saul, porque ele sabia que a nação tinha trocado Deus por um homem. Então ele abria a boca e falava, olha, vocês são servos de Saul, eu estou aqui, dai-me um homem, para que desça e vamos para o confronto. Ninguém aparecia, não tinha ninguém. E esse homem cheio dessas características, incentivo da nação, disciplinado, perseverante, patriota, com propósito de vida, planejado, um homem diferente. Olha quantas qualidades, eu anotei pelo menos umas 9 qualidades na vida desse homem. Do outro lado não tem nenhum. O que acontece? Deus vai lá no campo, dá experiência para um garoto. E eu vejo que as experiências que Davi teve, ninguém viu, foi só ele e Deus. Porque ele falou para o rei, eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o leão. Quando veio o leão, não tinha ninguém.
Quem me assistiu lá no campo foi Deus. Apareceu o leão, eu matei o leão. Apareceu o urso também, não tinha ninguém, eu e Deus. Eu matei o urso. Experiências que Deus deu no bastidor que ninguém havia visto. E o que é interessante é que Davi, ele não é um propósito humano para aquele confronto. Jessé, o seu pai, quando manda lhe chamar, manda com uma proposta: vai ao campo levar alimento para os teus irmãos, que estão na frente da batalha. Quando Davi chega lá e começa a entregar pão para os seus irmãos, o gigante grita no vale, o Golias: ei, eu sou o filisteu circunciso, vocês são servos de Saul. Aí Davi pergunta: quem é esse homem? Aí quando falo para Davi fala: olha, ele está falando a verdade, ele é incircunciso, e todos vocês trocaram Deus por um homem, só que eu não. Eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai, quando chegou o mensageiro lá. E o mensageiro chegou e me chamou e falou: olha, tem um profeta na casa do teu pai, que chegou lá com uma missão, mandou passar os teus irmãos, e simplesmente ele disse que não era nenhum dos teus irmãos, perguntou se tinha acabado os seus mancebos, e o teu pai falou que faltava um menor que estava no campo, eu vim te buscar. Ninguém se assentou à mesa até que tu chegue lá. Com certeza, Davi sabia de tudo isso. Quando ele chegou na casa do seu pai, estava o profeta, com um vaso de azeite, e o Espírito de Deus fala ao coração de Samuel: aí está, futuro rei da nação de Israel, manda ajoelhar, derrama azeite sobre a cabeça dele. E diz a Bíblia que a partir daquele momento, o Espírito de Deus começou a se apoderar da vida de Davi. Recebeu a promessa, recebeu a unção, recebeu a companhia do Espírito de Deus. Ali aconteceu o pacto, ali aconteceu a aliança do céu com Davi, do relacionamento do profeta com Deus e com a vida de Davi. Só que nada daquilo subiu para a cabeça de Davi, porque ele voltou ao campo e seguiu cuidando das ovelhas do seu pai, até que chegou o momento que o seu pai chamou ele para fazer um serviço de office boy. Vai lá e entrega lá o pão lá para os teus irmãos, lá os alimentos, e volta para casa. Davi foi para fazer um serviço de mandalete, e ele voltou como genro do rei. Olha a loucura. Ele vai numa proposta, e Deus cria uma situação, uma situação totalmente diferente para a vida de Davi. E o que é interessante, vale a pena observar em todos esses fatos e acontecimentos, é que tudo que Golias tinha da parte da sua nação, Davi do outro lado não tinha. Do povo da aliança, do povo do conserto, do povo dos milagres. Enquanto Golias estava no vale, o povo gritava: é campeão. Davi, a hora que falou eu vou, é presunçoso, orgulhoso. Aqui não tem aplauso, aqui não tem incentivo, tu está querendo aparecer. E o que eu entendo de tudo isso é que Davi, ele assumiu uma proposta para a sua vida. É impossível nessa terra, e vocês guardem isso, é impossível nessa terra você agradar a homens sem desagradar a Deus. Impossível. E é impossível você agradar a Deus sem desagradar a homens. Impossível. Você tem que escolher o que você quer para a tua caminhada de fé. Você vive agradando a Deus e desagradando a homens? Ou você vive agradando a homens e desagradando a Deus? Eu sempre digo, irmãos, que quem corre atrás de homens não encontra Deus. Mas quem corre atrás de Deus, Deus coloca homens no seu caminho. Onde é que está isso na Bíblia? Está na história de Elias e Eliseu. Quando Elias foi levado ao céu,
os jovens saíram pelos montes e montanhas atrás de Elias. E quem correu atrás de Elias não encontrou Deus, porque quem corre atrás de homens não encontra Deus. Mas Eliseu ficou do lado de cá do Jordão. Ele pegou a capa que restou de Elias, olhou para o céu e falou: eu não quero Elias, eu quero o Deus de Elias. Onde está o Senhor, Deus de Elias? E ele fere o Jordão se abre, e do outro lado estão os filhos dos profetas falando: vem Eliseu, vamos abrir a escola teológica de Gilgal, vai preparar obreiros e missionários para todas essas terras. Tu correu atrás de Deus, Deus coloca homens no teu caminho. E Davi entendia alguma coisa, que para agradar a Deus, tinha que desagradar a homens. E ele fala: se não tem homem, sou menino, assuma a identidade de menino, mas eu quero declarar que tem alguém aí que vai enfrentar esse cidadão aí, sem problema nenhum. Não tem incentivo, é despreparado, indisciplinado. Irmãos, Davi desceu no vale para guerrear contra Golias, e ele olha para Golias e fala: ainda hoje vou arrancar tua cabeça, darei o teu corpo para que as aves do céu dele se alimentem. Toda essa nação vai saber que é um Deus em Israel. Sabe o que aconteceu? Golias falou para Davi: ei, para cortar a cabeça tem que ter espada. Tu está com um cajado na mão e uma funda na outra mão. Com pedra não corta a cabeça, com um pedaço de pau não corta a cabeça. Tu está despreparado. Golias quis ajudar o menino. Para arrancar a cabeça tem que estar preparado. Pelo menos uma faca tu teria que ter. Mas Golias, ele é um homem disciplinado, preparado, disciplinado. É um homem com todas essas qualidades. Do outro lado, Davi está na força do seu Deus, olhando e falando: bom, eu tenho que procurar no problema a solução para o problema. Espada não tem, mas na mão dele tem uma. Eu estou vendo uma espada na mão dele. Então eu vou usar esse problema para solucionar o meu problema. Eu não sei se você consegue entender isso. Deus é criador de problema. Deus cria problema, sabia? Deus, ele é criador de problema. Ele cria o problema para solucionar o problema. Sabe por que tu está aqui nesta noite? É porque um dia Deus criou um problema para a tua vida. Porque se Deus não criasse um problema para a tua vida, tu não estaria aqui. Tu somente está aqui por um problema que Deus criou. Deus cria o problema e usa o problema para solucionar o problema. Entenda como tu quiser. O problema estava lá, Davi olhava, aí está o problema. Mas a solução do meu problema está no problema. Se eu acertar a pedra e ele cair, eu uso o problema para resolver o problema. É isso aí que eu vou fazer. E Davi corre contra Golias. E diz a Bíblia que ele libera a pedra com a sua funda, e a pedra encrava-se na testa do Golias. E ele, em vez de cair para trás, ele cai para frente. Davi se apressa, diz a Bíblia que ele se apressou, tomou a espada, arrancou a cabeça, usou o corpo de Golias como degrau, levantou a cabeça na direção da nação e gritou: ainda há Deus em Israel. Tudo certo, tudo bonito, tudo lindo. Davi vem com a cabeça do gigante e fala: eu vou levar a cabeça dele para Jerusalém, mas as armas dele eu vou criar um museu, eu vou colocar na minha tenda, para que fique como um memorial, que um dia um menino nesse vale derrubou um guerreiro do outro lado. E existe uma diferença muito grande aqui entre Davi e o Golias. Davi não tem incentivo, Davi está despreparado, Davi não é ajudado, Davi não está organizado, Davi não tem as armas que deveria ter para ir para o confronto. Do outro lado, Golias tem todas as características que eu falei, só que existe um problema entre os dois. E o problema está em Golias,
Quando a Bíblia diz que vendo ele a Davi, desprezou o menino. E menino não se despreza. Qualquer igreja, ela tem o seu futuro garantido pelas mãos dos meninos, que um dia nos deram problema, que um dia nos incomodaram, mas o futuro deles será tão brilhante quanto o nosso. E nós não devemos desprezar menino nenhum dentro da casa de Deus. Hoje pode ser um menino, mas é melhor ser um menino vivo do que um campeão morto. Tem muito campeão que já morreu, mas eu estou vendo daqui que tem uns meninos que estão vivos e bem vivos entre nós. E tu vai buscar na história, tu vai ver que muito campeão morreu e ficou na poeira. E tem uma geração de menino aí que Deus manteve de pé e está de pé, permanece de pé e ninguém consegue derrubar. E o que é interessante, eu observo, sabe o que é? É que para Davi está tudo errado, mas ele está do lado certo. Para Golias está tudo certo, mas ele está do lado errado. Tem gente que é mais ou menos assim. Está tudo certo, mas está do lado errado. Tem gente que está tudo errado, mas está do lado certo. Você está aqui nesta noite para celebrar, é uma noite de celebração, de júbilo, e tu fica pensando, as coisas não têm dado certo, eu não tenho incentivo, não tenho apoio, eu sou um cidadão, sou uma mulher que não agrado a todos, eu não tenho o aplauso nem de uma meia dúzia, não sou visto por ninguém, e Deus está olhando do céu e está dizendo, olha, mas tu está do lado certo. Está cheio de dificuldade, cheio de adversidade, tem problemas, fica tranquilo, tu está do lado certo. Permaneça, é melhor ser um menino vivo que um campeão morto. Permaneça, fica tranquilo. Agora, o que eu acho de absurdo em tudo isso é que nós nos detemos nesse confronto. Se perguntar para qualquer criança sobre a história de Davi e de Golias, e perguntar qual foi o maior inimigo que Davi derrotou, qualquer criança vai dizer Golias. Só que o problema de Golias, Davi resolveu em meia hora. Foi uma pedrada e está resolvido. Mas o pior inimigo da vida de Davi não foi Golias. O pior inimigo da vida de Davi foi Saul. O problema de Golias, Davi resolveu em minutos. O problema de Saul levaria anos. Quando Davi apareceu com a cabeça de Golias, falando aqui, ó, está morto. Campeão está morto, menino está vivo, está aqui a cabeça, as armas leva para a tenda. Aí diz a minha Bíblia, que se levanta então Saul, e começa a garimpar de onde veio, quem é o pai, da onde saiu. Quando Jonatas olha para Davi, Jonatas tem um espírito tão excelente, que ele briga com o próprio pai pela chamada de Davi, a alma dele se apega com Davi. Aí diz a Bíblia que Saul olha para Davi e ele cria estratégia. Primeira estratégia que Saul cria: meu filho derrotou o gigante, trouxe a vitória, saiu campeão. Tu não somente matou leão e urso, mas tu derrubou o adversário. Só que tem porém, a partir de agora, tu não volta nunca mais para a casa do teu pai. Ali estava nascendo o pior inimigo da vida de Davi. Aonde Davi ouviu a voz do profeta? Aonde ele viu o azeite descer? Aonde ele viu a promessa ser lançada? Aonde ele provou do pacto? Da onde
saiu aliança. Aonde o Espírito de Deus desceu, aonde o Espírito de Deus se apoderou, aonde a voz do profeta ecoou, aonde Deus levantou, na casa mas aonde tudo aconteceu, eu não te quero mais lá. Tu não vai voltar nunca mais lá. Eu te quero aqui. O maior desafio da igreja pós-pandemia, o maior desafio da igreja do Senhor, nesse período negro que nós estamos passando, vai ser nós encontrarmos a graça de Deus e a unção de Deus, para criar desejos e vontades no coração de pessoas, que o espírito de Saul segurou eles em casa, e eles foram atraídos aos cultos cibernéticos, a pregadores modernos, com palavras que massageiam, mas não transformam, com palavras que agradam, mas não incomodam, com palavras que criam conforto, mas não constrange, com palavras que alargam o caminho, mas não estreita, com palavras que mostram portões e não mostram uma porta estreita. E Deus está olhando do céu e está dizendo: a estratégia de Saul está funcionando, não poderá mais voltar à casa do pai. Mas eu quero te dar os parabéns. Você tem motivo de sobra nesta noite para abrir a tua boca e dar glória ao nome desse Deus. Você está aonde tudo começou. Ora ramachura babacandarai. Só quem está entendendo esta linguagem pode. Abre a tua boca agora e fala para o inferno ouvir: eu estou na casa do Pai. Lugar do pacto, lugar da aliança, lugar da promessa, lugar onde o profeta fala, lugar onde o Espírito desce, lugar onde o Espírito se apodera, lugar onde a promessa passa a se cumprir. Abre a tua boca e fala para o inferno ouvir: foi 600 mil, mas eu estou na casa do Pai. Levanta as duas mãos lá em cima se você pode, em nome de Jesus. Abre essa boca que Jesus te deu. Eu vou te dar 1 minuto agora para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba a liberdade agora para ser apoderado pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus. Nós vencemos, nós estamos dentro da casa do Pai. Só quem está sentindo a glória de Deus de verdade, enche o teu pulmão de ar e dá um brado de glória, de glória, de glória ao nome desse Deus. Uracamandagandu bribibi calabachuri mini candará aiadu bribibi calabachai.
Aleluia! Prefeitos, governadores, períodos de igrejas lacradas, vigilância sanitária nas portas dos templos, eles não voltarão mais para a casa do Pai. Não queremos eles mais aonde tudo começou. O que seria de nós se não fosse os 24 anos desta igreja? O que seria de nós? Abre a tua boca e fala para o inferno ouvir: eu estou vivo e estou na casa do Pai. Só quem está sentindo a presença dele de verdade, levanta as duas mãos lá em cima e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? Segundo gigante, Saul, pior inimigo, não volta mais para a casa do teu pai. Não te quero mais aonde tudo começou. Segunda estratégia, eu já vou encerrando por aqui. Ele fala para Davi: entra para dentro do palácio. Vou te mostrar os confortos que no campo tu não provou. Que cuidando das ovelhas no campo tu não teve. Mas eu vou te mostrar os confortos. Vou te levar para a parte melhor que existe no meu reinado, o palácio. Vem para dentro. Eu fico pensando, João Batista batizando, Jesus entra na fila para ser batizado. Primeira vez que você vê Deus na fila para cumprir com a justiça, entra na fila. Quando João Batista batiza, o Espírito Santo desce, o Espírito de Deus desce, se apodera de Jesus e leva para o deserto. No deserto vem o diabo, pega Jesus e fala: vem comigo, vou te levar na parte mais alta, no pináculo do templo. Quando leva ele na parte mais alta, o diabo mostra os reinos do mundo e fala para o Cristo: todos os reinos que tem nesse mundo são meus, e eu te dou, se tu prostrado me adorar. O que é interessante, sabe o que é? É que o Espírito Santo levou ele até mas o diabo levou até a parte mais alta. Se for para você chegar na parte mais alta sem ele, fique no deserto com ele.
É melhor um deserto com Ele do que você chegar na parte mais alta sem Ele. Nada pode roubar de você a herança eterna. Não negocie o eterno por coisas terrenas. Não negocie. Os confortos desta vida não podem te deter, te prender. Enquanto Davi estava no deserto, ele falava: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse era o Davi do deserto. Quando ele entrou para dentro do palácio, ele, em vez de continuar olhando para cima, ele olhou para baixo e enxergou Betseba. Porque Saul olhou para ele e falou: vem, eu te quero no palácio. Entra para dentro do palácio. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um carro bom, se Deus quiser te dar. Mas se Ele não quiser te dar, viva de aluguel a vida toda. Se Ele quiser que tu ande de bicicleta a vida toda. Mas não troque coisas temporãs e passageiras pelas coisas eternas. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e Jesus não vai procurar contas bancárias, Jesus não vai procurar casas bonitas, Deus não vai buscar ambientes de confortos, Deus não vai te buscar pela tua aparência, Ele vem para buscar a essência, Ele vem para buscar aquilo que Ele gerou dentro de você, o desejo e o sonho de céu. Nada me prende aqui, a trombeta toca, eu saio daqui. Palácio não me segura, prazeres não me prende. A hora que a trombeta tocar, eu estou subindo. Sou peregrino em terra estranha. Quem recebe esta palavra nesta noite pode abrir a boca para dar glória ao nome desse Deus, ok? O meu filho hoje está completando 18 anos, o Mateus. E toda vez que eu chamo ele para oração, ele fala: pai, para que orar se nós temos tudo? Eu falei para ele: você tem tudo. O pai nunca teve nada. Tu és o reflexo do milagre na vida do pai. Tu não sabe o que é orar para Deus tocar no coração de alguém para você ganhar um sapato. A casa é boa, tudo é bom, mas eu troco tudo, e Deus sabe e conhece o nosso coração, pelo céu. O céu não é um sonho, o céu é uma realidade. Somos cidadãos do céu. Quem está entendendo esta linguagem, fala para o diabo ouvir nesta noite: palácio não me prende, eu quero o céu. Grita mais alto: eu quero o céu. Se você pode, grita mais alto ainda para o inferno ouvir: eu quero o céu. Levanta as duas mãos lá em cima e aplauda o dono do céu. Glória a Deus! Glória a Deus!
Terceira estratégia de Saul, e eu encerro. Primeira, não te quero mais na casa do pai. Segunda, conheça o palácio. Terceira, vou te dar minha filha por mulher. Vou te oferecer a Merabe, mas tu vai me trazer 100 prepúcios de filisteu. Saul queria ver Davi morto. Davi vai, em vez de trazer 100 prepúcios de filisteu, traz 200. E Saul fala para Davi: a Merabe que tu queria, eu dei para Adriel, o meolatita. Para ti, eu vou te dar Mical. Porque Mical, ela não gosta dos ambientes espirituais. Quando tu for buscar a arca, tu vai se alegrar, mas ela não vai se alegrar. Tu vai ter prazer com a glória, mas ela não vai ter. Ela tem carne para te oferecer, mas ela não tem vida espiritual. Ela não ama o que tu ama. Ela não quer o que tu quer. Ela não vive o que tu vive. É o que eu tenho para te dar. Não viva na companhia de pessoas que não sentem o que você sente, que não amem o que você ama, que não deseje o que você deseja, que não sonhe o que você sonha. Não viva nesses ambientes. Entenda que todos os prazeres da vida, eles são passageiros. Mas a perfeita vontade de Deus, ela é boa, ela é desejável, ela é agradável. Tudo nesta vida está se passando. As fotos nas homenagens. Esses homens que estão atrás de mim eram meninos. O tempo passa rápido. Mas permanecemos os mesmos. Ninguém toca na fidelidade destes homens. Ninguém toca no caráter desses homens. Ninguém toca na fé desses homens. Porque eles não negociaram. Por isso estamos aqui. Eu quero orar pela tua vida agora. Fique de pé. Você quer ser um campeão morto? Ou quer continuar sendo um menino vivo? Deus vai procurar uma geração que queira cumprir com o seu propósito. Uma geração que não queira negociar o eterno por coisas terrenas. Uma geração que pode estar fraca, mas está do lado certo. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua presença. Nos conforta e seremos confortados. Nós aceitamos os teus propósitos, por mais difíceis que eles sejam para nós. O prazer de te servir, Senhor, está à flor da nossa pele. O anseio da nossa alma é o momento que o grande dia chegue. Nós cantaremos no maior coral de toda a história da humanidade diante do teu trono. Eu quero
que chegue o momento que Tu vai conduzir essa igreja até a sala das coroas e vai dar a cada um segundo as suas obras. Nós queremos ver, Senhor, a pedra já com o nosso novo nome. Orahamaturia. Nós queremos contemplar o rio da água da vida, Senhor, que nasce debaixo do Teu trono. E ansiamos, temos o anseio de comer da árvore do fruto da vida. O ouro desta terra que os homens se matam por ele. O ouro desta terra que os homens se corrompem por ele. Eu aguardo o dia de pisar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Nesta noite, Senhor, vem sobre nós para cumprir com os Teus propósitos, com a Tua vontade. Se Tu queres nos deter mais uma década nesta terra, mais 2 décadas, mais um ano, mais um mês, que nós estejamos preparados para a hora que o Senhor nos chamar. Abandonar jamais, desistir jamais. Nós estamos no lugar da aliança, no lugar do pacto, estamos no lugar da unção e da graça. Se levanta do trono e nós nos rendemos. Cumpra a Tua vontade e nós nos submeteremos. Venha sobre nós nesta noite, faça florescer em nós a grandeza do Teu reino. Urikaramasu vanaramanakando bribidi calabashai. Libera o Teu perdão e seremos perdoados. Libera a Tua misericórdia e seremos fortalecidos. Segura nas nossas mãos e nos levantaremos na Tua força. Rogamos a Tua graça, o Teu amor, a plenitude do Teu Espírito e pedimos, ó Deus, fortalece-nos na força do Teu poder. Cria em nós um coração valente, um coração disposto a não negociar princípios, mas vivermos na dependência do Teu Espírito, nas grandezas do Teu reino e nas profundidades da Tua vontade. Guarda a Tua igreja, o Teu povo, e permanece conosco na grandeza do Teu amor. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aperte a mão de alguém que esteja do teu lado e diga para esta pessoa: estamos vivos na casa do Pai. Aleluia, aleluia. Quão glorioso cristão é pensar